Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 35ª aula, parte 1, do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula, eu vou falar sobre os conceitos da ASP.NET Ajax. Ajax é um acrônimo para Asynchronous JavaScript and XML. E ele é constituído por um conjunto de tecnologias como JavaScript, HTML, CSS, DHTML e DOM. A tecnologia Ajax ela é um avanço na tentativa de se construir uma ponte entre a funcionalidade e a interatividade de uma aplicação desktop e uma aplicação web. A ideia é permitir criar uma interface e também controles em uma aplicação web com os mesmos recursos encontrados nas aplicações desktop. Fazendo um parênteses aqui, nós queremos dizer que, na verdade, o Ajax ele não é uma linguagem de programação, ele não é um framework, ele não é um padrão. Ele é apenas um conceito que foi lançado lá por volta de 2005 por Jesse James Garrett em um artigo que ele publicou. Tá? Agora, a ideia principal do Ajax, tá, é que, através da sua utilização, nós podemos postar informações para o servidor sem a necessidade de enviar a página inteira. E podemos receber de volta apenas uma parte da informação, sem a necessidade de ter que atualizar a página inteira. Então, esse é a grande chamada do Ajax. É enviar e receber partes ou apenas as informações que nos interessam e não a página inteira. Tá? Desde o seu lançamento, a tecnologia Ajax ela evoluiu. Inicialmente ela usava muito XML e atualmente é muito usado o JSON, que é o JavaScript Object Notation. Tá? O JSON é um protocolo leve para intercâmbio de dados e está baseado num subconjunto da linguagem de JavaScript, mas não é dependente de JavaScript. Tá? E quais são as vantagens de usar Ajax? Bom, as vantagens, resumindo assim, fazendo um resumo, tá? Eu coloquei aqui, são as seguintes, ó. Quando a gente usa Ajax, a interface com o usuário ela não fica bloqueada. Por quê? Porque as requisições da Ajax elas são assíncronas. E o usuário não tem que esperar que o processamento de um request termine para iniciar outro. Tá? Mesmo que o request esteja sendo processado pelo servidor, a aplicação se mantém responsiva e o usuário pode interagir com a aplicação. Quando o processo é encerrado, a interface do usuário é atualizada automaticamente. Tá? Diferentemente, quando você não usa Ajax, tá? As requisições são síncronas e a interface do usuário ela fica bloqueada até que aquele request seja processado. E, enquanto isso, o usuário não pode fazer nada. Tá? Essa é uma primeira vantagem, é uma das principais. A segunda é que o Ajax ele oferece um melhor desempenho e reduz o tráfego de rede. Tá? Como que isso ocorre? Ocorre porque o Ajax ele permite que a aplicação receba somente os dados requeridos, somente partes dos dados, parte de uma página e não a página inteira. Dessa forma, né, o resultado é uma redução no tráfego e um melhor desempenho na aplicação. Outra vantagem é que, como o Ajax, a resposta do Ajax ele consiste somente dos dados que são relevantes para o request, então somente uma porção da página é atualizada. Ele não tem que atualizar a página inteira. Então ele não tem aquele refresh da página, né, onde a tela fica cintilando. Tá? E desvantagens? Existem desvantagens? Tá, existe. Ninguém é perfeito. Tá? As requisições da Ajax elas não podem ser facilmente agendadas. Você não consegue fazer um bookmark, tá, de requisições da Ajax. Como o Ajax é dependente do JavaScript, se o JavaScript estiver desabilitado, tá, no navegador, a aplicação Ajax não funciona. É mais difícil de bugar com Ajax e os mecanismos de busca, como o Google, Bing, o Yahoo,
eles não podem indexar páginas Ajax, pelo menos até esse momento. Então, essas são as vantagens. E a ASP.NET Ajax, ela usa a tecnologia Ajax justamente para permitir que uma aplicação web retorne dados do servidor de forma assíncrona e atualize partes de uma página existente. Então, dessa forma, uma atualização parcial da página torna a aplicação web mais responsiva e melhora a experiência do usuário. Ou seja, a ASP.NET Ajax utiliza os recursos do Ajax, tá, para implementar uma melhor interface com o usuário, um melhor desempenho, tá, e uma melhor interatividade. E quais são os recursos básicos para usar Ajax com ASP.NET MVC? Bom, existem dois recursos básicos, tá, na ASP.NET MVC. Eu estou falando da versão 5, que é a versão que o nosso curso está abordando. Tá? Para usar Ajax com ASP.NET MVC, basta nós referenciarmos em nosso projeto biblioteca JavaScript. Geralmente é utilizado o jQuery. Eu tenho que referenciar o jQuery e o jQuery unobtrusive. Tá? O que vem a ver, o que significa esse unobtrusive? O unobtrusive significa que o JavaScript ele é separado das tags HTML e que o HTML gerado por ele é compatível com o HTML5, onde os atributos têm prefixo data, tá? E ele usa jQuery. Tá? E eu tenho que ter um navegador web JavaScript habilitado. Então, para usar Ajax com ASP.NET, eu tenho que referenciar jQuery, o script da biblioteca jQuery, do jQuery unobtrusive e ter um navegador com JavaScript habilitado. Tá? Agora, abrindo um parênteses, tá? Quando a gente usa jQuery, e é o que nós vamos mostrar nesse curso, tá? Eu tenho uma forma básica de me comunicar de forma assíncrona, que é usar o método no JavaScript, né? Seria o cifrão.ajax, onde o ponto .ajax seria o comando. Por exemplo, get e post. Tá? Na API do jQuery, a sintaxe, né, para esse get e esse post, ele permite definir a URL, o método de retorno, que é o método action, né, e o tipo de dados que ele vai retornar. Esse aqui seria, vamos dizer assim, uma forma mais rudimentar, mais básica de você utilizar o Ajax com o ASP.NET MVC. Nós vamos utilizar um outro recurso, tá? Mas eu quis mostrar que você pode usar esse comando do jQuery. Bom, o que nós vamos usar são os HTML helpers, tá? E nessa aula eu vou começar a falar do HTML helper Ajax, né? O Ajax helper, Ajax Action Link. Nós já temos visto o HTML helper Action Link, ele vai criar um link. O Ajax helper funciona de forma parecida, ele vai criar um link. A única diferença é que quando eu uso um Ajax Action Link, tá, o método action do controlador ele vai ser invocado, né, e a resposta vai ser retornada pelo método action de forma assíncrona. Tá? O método é invocado de forma assíncrona, usando o JavaScript. Então, a sintaxe é também muito parecida. Tá? Aqui, em vez de ser HTML, eu uso Ajax Action Link. Eu coloco o texto do link, o método action do controlador, parâmetros e os Ajax Options, que é aqui que entra o diferencial do Action Link do Ajax. Esse Ajax Option, ele tem as seguintes propriedades, ó. Confirm, ele vai vir de uma caixa de confirmação se eu utilizar. O HTTP Method, que vai ser o tipo de operação. O Insert Mode, que vai definir a resposta, como a resposta vai ser incluída na página, se vai ser Replace, Insert, né? Um Loading Element ID, que vai definir o ID do elemento HTML executado. O Loading Element Duration, que vai determinar o tempo que o elemento definido vai permanecer visível. O OnBegin, que
vai retornar a função JavaScript executada antes da página ser atualizada, o onComplete, que vai fazer a mesma coisa quando o JavaScript assíncrono completar, tá? O onFailure, quando houver uma falha, o onSuccess, quando a função JavaScript for retornada com sucesso. Todas elas são assíncronas, tá? Então o JavaScript é executado de forma assíncrona, diferentemente do HTML Helper Action Link, o AJAX. Action Link atua invocando de forma assíncrona, né, usando o JavaScript. E o Update Target ID, ele define o elemento ID do HTML, onde a resposta do servidor vai ser exibida. E a URL define o retorno, ou retorna uma URL para usar na requisição. Então, eu vou usar o AJAX Action Link nessa aula e te mostrar como nós podemos usar os recursos da ASP.NET Ajax. Então, esse método Ajax Helper Action Link, tá? Aqui tem um exemplo. Ó, tá? Aqui está o HTML Action Link. Tá? Basicamente, a sintaxe dele praticamente é a mesma, certo? Apenas para comparar. Então, nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver uma aplicação, tá? E eu vou aqui mostrar para você um esquema dela. Ó, eu tenho um banco de dados SQL Server, chamado Cadastro, que é o banco que eu tenho usado. Lá, eu criei uma tabela Teams. Vamos ver essa tabela agora. Cadê? Está aqui, ó. Está aqui, eu criei ela, tá? Eu vou exibir ela. Tá? É uma tabela simples, onde ela tem apenas 3 campos: o ID, o nome e o ponto. Ela representa uma tabela de classificação, tá, de times. Eu peguei essa tabela aí como exemplo do Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano. Então, olha, essa tabela eu coloquei dados já, onde eu coloquei a classificação atual do Campeonato Brasileiro. Coloquei alguns times só, pá. Eu não sou muito ligado em futebol, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o ID do time, né? O nome e a pontuação dele. Então, eu tenho aqui, ó, Corinthians, Grêmio, tal, 40 até o último lá, que é o que está em último lugar, que é o Vasco, está com 13. E qual que vai ser o nosso objetivo? Então, eu vou usar o Entity Framework, tá, para fazer um mapeamento ORM com essa minha tabela e gerar uma entidade e um contexto para mim. E através dessa entidade, desse contexto, tá, é que eu vou criar um controlador chamado Time Controller e vou definir alguns métodos desse controlador que vai me retornar informações dessa tabela através da entidade. E aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou gerar uma view index, tá? De forma que eu possa mostrar como que a atualização parcial da página funciona. Então, eu vou apresentar uma tabela e nessa tabela, nessa view, né, que vai ser uma página, eu vou exibir a classificação geral, depois eu vou exibir os 4 primeiros colocados, depois os 4 últimos, tá? Então, se eu não me engano, os 4 primeiros colocados eles vão participar da Libertadores e os 4 últimos vão ser rebaixados. Tá? Então, eu vou criar aqui uma página index, vou definir aqui 3 métodos action link para exibir um link para exibir a classificação geral, um link para exibir os 4 classificados e um link para exibir os 4 rebaixados. De forma que quando o usuário clicar no link, ele vai lá no meu método action, né? E eu vou usar uma partial view, tá? Para quê? Para renderizar somente uma porção da página. Aqui que está o segredo. A partial view também ela é muito utilizada nesse tipo de exemplo, tá? Então, quando o usuário selecionar a classificação geral, a action correspondente vai renderizar e vai atualizar a página principal somente com aqueles dados referente
aquela parte dos dados, sem necessidade de atualizar a página inteira, tá? Então, o nosso roteirinho vai ser criar a tabela de times que eu já criei, né? E criar um projeto MVC. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web. Então, vou clicar em New Project. Vou definir aqui uma pasta para me salvar. Eu tenho salvo aqui na pasta do curso, né? Então vamos abrir aqui, ó. Vou salvar nessa pasta, Ajax. E aqui eu vou definir MVC Ajax. Tá? Eu vou criar uma solução. Ela vai ser vazia, tá? E vou usar o template MVC. Ó. Não tem autenticação, não estou hospedando na nuvem. Vou dar um OK. E agora, está aqui a minha solução, né? Lembrando que a minha tabela do banco de dados, ó, ela está aqui, eu vou ter que acessar, né? Então, para você ver a estrutura dela, ela tem um ID, nome e a quantidade de pontos, bem simplesinho, né? Então, vamos lá, a nossa solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um mapeamento objeto relacional com a minha tabela. Então, eu vou aqui clicar, eu posso fazer isso, tá? De diversas maneiras, tá? Aqui, por uma questão de simplicidade, eu vou definir esse modelo de entidades que eu vou gerar através do Entity Data Model na pasta Models. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar Add New Item. E aqui, eu vou clicar na guia Data. Ó, eu já tenho a opção aqui, ó, Entity, Adonet e Entity Data Model. Aqui, eu vou dar um nome para o meu modelo. Eu vou chamar, ó, Teams Model. Tá? Vou dar um Add. Ele vai me abrir um assistente onde eu vou ter que escolher, tá, o tipo de modelo. Tá? Como eu já tenho um banco de dados existente, ó, eu vou usar e vou selecionar essa abordagem, tá? Que eu escolher a partir de um banco de dados. Que ele vai criar um modelo baseado no banco de dados que já existe. Essa é a minha solução. Se eu quisesse partir do zero, eu escolheria Code First. Tá? Ele vai criar um modelo baseado, aqui é a partir de um banco de dados, seria esse aqui. Ó. Seria a partir de um modelo. Né? Eu não tenho um banco de dados ainda. Aqui é o Code First a partir de um banco de dados, aqui é o Code First vazio, sem banco de dados. E aqui ele vai gerar para mim, a partir do banco de dados existente, todo um modelo. Então ele já vai fazer o mapeamento para mim. Eu vou clicar em Next. Aqui ele vai pedir, ó, uma conexão. Tá? Então eu vou ter que selecionar a conexão com o meu banco de dados. Então eu vou clicar em New Connection. Aqui eu vou colocar o nome do servidor SQL Express que eu estou usando, que é esse nome aqui. Ó. Eu coloco o nome do server e vou selecionar o banco de dados. Olha lá, esse aqui, o cadastro. Vou ver se a conexão está ok. Está ok. Agora eu vou clicar em OK. Ó, note que ele já vai definir uma conexão, ó, e vai definir um nome aqui para salvar no web config o nome da connection. Ele tem que fazer isso para saber com qual banco de dados ele está conectando. Eu vou clicar em Next. Ele está pedindo qual versão do Entity Framework eu vou usar. Eu vou usar a mais recente. Vou dar um Next. E agora eu vou marcar aqui essa caixinha Pluralize, tá? E agora eu vou escolher a tabela. Por quê? Porque esse banco de dados ele tem várias tabelas. Eu vou trabalhar com a tabela Teams. Tá? Eu marquei só Teams. Ó, Cadastro Model, eu vou deixar esse nome padrão e eu vou clicar em Finish. Nesse momento, essa ferramenta está indo lá no banco de dados, está fazendo todo um trabalho e vai gerar para mim uma entidade. Tá? Olha, ele já fez isso para mim, ele está fazendo. Ó, ele já incluiu as referências ao Entity Framework no meu projeto, né? E nesse momento ele está gerando para mim as entidades. De forma que agora, olha lá, ele gerou para mim a entidade, né? Eu tenho uma entidade mapeada. Olha lá, ó. Aqui ele está mostrando o mapeamento, tá vendo? Ó? Deixa, detalhes do mapeamento. Olha lá, ó.
Aqui eu tenho uma tabela, times, e aqui eu tenho entidade. Note que o tipo de dados da tabela é int, em varchar e int. E da entidade é int32 e string int32, que são os tipos de dados do Net Framework. Então, uma tabela chamada, uma entidade chamada time, né? Então, a partir de agora, eu estou abstraindo a minha tabela. Eu vou trabalhar com a entidade chamada time. Tá? Deixa eu recolher aqui as referências. Olha aqui que ele gerou no módulo. Ele gerou aqui para mim, ó, o contexto, ó. Nesse contexto, tá vendo? Ele definiu a tabela com que a entidade está mapeada. Olha lá, ó, times, tá? A entidade tá relacionada com a tabela. A string de conexão que ele armazenou aqui no webconfig, ó. Aqui, ó, cadastro entities, ele está armazenado aqui. É isso que ela vai usar, ó, catálogo cadastro, é um banco de dados, certo? Vou fechar aqui. E aqui, ó, ele definiu a classe que representa a minha entidade e que está mapeada para minha tabela Teams. Então aqui já está tudo ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar tudo isso aqui. Essa ferramenta aqui, vou dar um debug no projeto, dar um build, né? Desculpa, um build. Para ver se eu não tenho nenhum erro, ó. Tudo ok. Bom, eu já tenho o meu modelo, tá? Então, eu posso agora criar a minha view. Eu vou começar primeiro criando a view dos dados que eu quero exibir, tá? Eu vou querer exibir somente o nome do time e os pontos dele na classificação. Então, eu vou criar uma view, só que ela vai ser uma partial view. Tá? Eu vou criar ela na pasta view. Então, eu vou criar ela na pasta shared. E eu não tenho a pasta shared aqui, ó. Então, eu vou dar add, new folder, shared. E aqui eu vou incluir uma view. Opa. É que a view tá fora daqui, né? Deixa eu trazer, abaixar um pouco mais para você visualizar. Opa, aqui vai baixar muito. Add view. Aqui eu vou chamar essa partial view, ó, vou criar ela como uma partial view. E vou chamar ela teams. E eu vou usar o template list, vou usar o modelo, o meu módulo é o time, né, o modelo de domínio, é a entidade time que foi gerada, e o meu contexto é o cadastro entities que foi gerado ali pelo Entity Framework. Tá? Então aqui eu tenho a partial view, ó. Eu estou usando o template list. Note que eu tenho outras opções de template, porque eu quero apenas exibir os times com a classificação. Então, o meu modelo é o time e o meu contexto é o cadastro entities. Então, eu vou clicar em Add. Ele vai gerar a partial view na pasta shared. Ele até incluiu um layout ali que não precisa, tá? Eu vou tirar esse layout aqui, que eu não quero esse layout. Então, olha aqui, ó. Eu vou limpar um pouco esse código, porque ele criou algumas coisas que eu não preciso, porque aquele template, ele gera um template padrão. Então, ó, eu não preciso desses links, que eu não vou atualizar nada. Aqui eu não vou criar nada também, tá? Então, ó, eu vou exibir somente o nome e os pontos, só isso. Ó. O meu model, ele usou uma IEnumerable, que é uma lista de times, né?
Aí ele está percorrendo o meu modelo, que é o time, e está exibindo o nome e os pontos. É só isso que eu preciso mesmo. Tá? Aqui eu vou colocar uma viewBag, que eu vou chamar de mensagem, que aqui eu vou exibir uma mensagem. Tá? E aqui, ó, apenas para dar um diferencial aqui, eu vou definir uma tabela com estilo fonte, family, vou colocar Arial, que é bem simples, né? Opa, é aqui. Eu vou definir uma borda de 1 pixel, solid black, eu quero um contorno escuro, e eu vou definir black, e o background aqui, ó, vou definir uma cor carinha, vou definir aqua, e aqui eu vou fechar essa tabela aqui, ó, já está fechado, né? Pronto, é isso aqui, ó. Então é uma parte ao view bem simples, aonde eu estou exibindo. Aqui ele está usando o display name for, que vai exibir o nome da propriedade nome. Aqui ele vai exibir o nome da propriedade pontos, e aqui ele vai exibir o valor, que vai ser o nome do time e os pontos que o time tem. Tá? Ele vai percorrer aqui o meu model no laço for each e vai exibir. Pronto. A minha partial view foi colocada na pasta shared, assim ela é acessível por todas as views. Muito bem, agora eu vou criar o meu controlador. O meu controlador, eu vou criar ele aqui na pasta controller, vou clicar com o botão direito, controller, vou escolher MV5 Empathy, vou dar um add e vou chamar time controller. Tá aqui. No hot config, eu já vou até alterar aqui, ó, ele está como home, e eu não tenho controlador home, eu tenho o time. Então, eu alterei aqui para ele executar no time. Né? Muito bem. Agora, eu tenho aqui o método, o controlador time controller, e aqui eu vou criar 3 métodos action. Um para retornar a classificação geral, tá? E um para retornar os 4 primeiros classificados e um para retornar os 4 últimos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma instância. Eu vou usar, então, agora os dados que eu tenho aqui na minha pasta móvel, né? Que vai ser o meu modelo. Então, eu tenho que declarar aqui, ó, um using, porque eu preciso ter acesso à pasta models. E agora o que eu vou fazer? Olha, aqui na minha pasta model, eu tenho um contexto, ó, chamado cadastro entities. Esse contexto é que vai me dar acesso, tá, à minha entidade time e a todos os métodos que foi gerado nessa entidade para fazer o mapeamento. Tá? Então eu vou definir vou criar uma instância desse contexto, cadastro entities. Eu vou chamar ele de DB. New cadastro entities. Criei uma instância do meu contexto que foi gerado pelo Entity Framework. Eu criei ele aqui fora dos métodos actions, que eu vou usar em todos eles, tá? Bom, o primeiro que eu vou fazer, o primeiro método action, vai ser um que vai retornar todos os times. Então eu vou chamar ele public, ele vai retornar um partial view result, tá? Eu vou chamar ele de geral, que seria a classificação geral dos times, né? Então aqui eu vou definir um viewBag com a minha mensagem. Essa mensagem, o viewBag, ele é utilizado para mim passar informações entre o controlador e a view. Tá? A minha view é a view partial teams. Tá? Lembra que aqui, né, eu defini um viewBag mensagem. Ó. Então eu vou passar uma mensagem para cá. Então aqui eu vou definir assim, ó,
classifica... Não, vou colocar assim, só geral. Geral, pronto. Agora, eu vou criar uma lista, né, de times, né, que eu vou chamar de model. E agora eu vou usar a instância do meu contexto. Ó. O meu DB, quando eu coloco um ponto, ele me dá acesso, olha lá, a minha entidade que está mapeada para a tabela. Então, ó, esse método aqui, o toList, vai retornar todas as entidades, todos os times da minha tabela. Tá? E aqui, ó, eu vou dar um return partial view. Olha lá, ó. Eu posso retornar um partial view ou um partial view result. Eu vou retornar uma partial view. E qual que é o nome da minha partial view? É a teams. Não preciso colocar o .cshtml porque é uma partial view e está na pasta shared, certo? E eu vou passar o quê? O model também, certo? Pronto. O método action geral vai retornar todos os times. Agora é só copiar, que a diferença entre os demais métodos é pequena. Agora eu vou chamar esse método aqui, esse aqui vai retornar os 4 primeiros classificados. Os 4 primeiros classificados são aqueles que vão participar da Libertadores. Então eu vou chamar Libertadores. Tá? Você pode chamar de qualquer coisa aqui. Aqui, ó, na mensagem eu vou chamar de Libertadores. Bom, agora aqui vai mudar um pouquinho, tá? Eu não quero todos os times. O que eu quero? Eu quero, tá, pegar os 4 primeiros classificados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ordenada by descending, né? De forma que os pontos, né, eu vou pegar, vou usar o método take, né, e vou obter os 4 primeiros dessa lista ascendente, que vai me dar, dessa forma, os 4 primeiros classificados. Certo? Coloquei ele em ordem descendente, né? Ele vai descendendo do maior para o menor. Aí eu pego os 4 primeiros, na ordem descendente, dos pontos, né? E retorno para a minha lista. Aí eu vou exibir a partial view desses 4 times, né? E agora, o último método é mais simples ainda. Retorna os 4 últimos colocados. Então, esses aqui serão aqueles que serão rebaixados, né? Vou chamar de rebaixados. E aqui eu vou colocar rebaixados. Então, aqui é só inverter a ordem, né? Eu vou dar um order by, sem ser descending. Então, ele vai ordenar do menor para o maior, aí eu pego os 4 primeiros. Tá? Aí eu estou pegando aqueles que têm os menores pontos. E retorno a mesma coisa. A partial view teams e o meu módulo. Pronto. Criei um método action. Criei 3 métodos action para retornar a classificação geral, os 4 primeiros e os 4 últimos. Agora eu tenho que criar minha view index. Então eu vou clicar com o botão direito. Vou dar uma add view. Só que antes de fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que vir aqui no toolbox, no Get Package Manager, Manage no Get Package for Solution, e vem aqui, ó, no jQuery. Eu tenho que referenciar o jQuery unobtrusive, tá? Eu tenho esse aqui, ó, jQuery unobtrusive. Opa, não, validation não.
esse aqui, ó, to carry un obtrusive Ajax. Vou dar um OK. Eu tenho que fazer isso porque eu preciso dessa referência. Vou aceitar, já instalou. Então, na pasta scripts, eu já tenho aqui o jQuery e agora eu tenho o jQuery unobtrusive, tá vendo? É isso que eu preciso. Muito bem. Agora eu vou criar a minha view index. Vou dar add view. Essa view aqui, ó, eu vou criar ela vazio. Ela não vai ser uma partial view, né? Não vou usar layout. Vou criar ela vazia. Aqui eu vou limpar toda ela, tá? Não preciso de nada disso aqui. Tá aqui a minha view. Bom, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou definir um estilo aqui, né? Div style, font, family. Vou colocar Arial. Muito bem. Agora, vou criar uma div aqui e vou fazer assim, ó. Vou colocar um título. Campeonato Brasileiro. Opa, errei aqui, ó. Campeonato Brasileiro 2015. Certo? Aqui eu vou colocar uma linha, um HR, tá? Muito bem. E agora, eu vou criar 3 links. Para a classificação geral. O outro para Libertadores. E o outro os rebaixados. E como que eu vou criar esses links? Eu vou usar o Ajax Action Link. Tá? Então vamos lá. É aqui que eu começo a usar os recursos do Ajax. Então aqui, ó, eu vou definir @Ajax Action Link. Aqui eu vou colocar o texto, ó. O texto é classificação geral. Agora eu tenho que colocar a action. Qual que é a action? A action é a action geral. Certo? A action geral. Agora, a próxima opção seria o Ajax Options. Então eu vou colocar New Ajax Options. E é aqui que eu vou definir, ó, as minhas opções do Ajax. Deixa eu vir aqui, ó. E aqui eu tenho que fechar, né? Muito bem. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor, né? Então, aqui é que eu começo a usar os recursos do Ajax. Tá faltando só um detalhe eu fazer aqui, mas eu estou deixando ele por último para você perceber a diferença. Então, ó, eu vou criar um link aqui chamado classificação geral. E agora, tá? Quais são as opções? Ó, olha aqui, ó. Eu posso usar todas as opções. Nesse exemplo, eu vou usar o método HTTP. Eu vou usar o update target ID e eu vou usar o insert mode. Tá? Então vamos lá. Quando o usuário clicar nesse link, ele vai atualizar a página, tá? E aonde as informações que ele atualizar vão ser inseridas? Eu tenho que definir uma div para isso.
Vou chamar aqui, ó, div id igual a div teams. Então, é aqui, ó, exibição dos dados. É aqui que os dados vão ser exibidos. Nessa div aqui, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou definir é o HTTP method. Olha lá. Então, como eu só estou obtendo informações, eu vou usar o método get. Certo? O outro que eu vou usar vai ser o update target ID. Olha lá. Ele vai obter o ID do elemento que ele vai atualizar, que aqui nessa página vai ser o div teams. Então, eu vou colocar div teams. E o último vai ser o insert modo. O modo que a resposta, como a resposta vai ser inserida. Olha lá. Eu vou colocar insert mode e aqui eu posso escolher inserir depois, inserir antes e substituir. Eu quero substituir. Certo? Pronto. Está definido o primeiro link. Usa o link geral. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu quero separar esses links com um estilo, eu vou definir aqui um estilo que vai ser apenas uma barrinha com uma cor. Eu vou definir ela com a cor azul. Então ela vai ser essa barrinha aqui, ó. Tá? Então ela vai estar aqui e ela vai estar aqui. Então eu vou ter que copiar isso aqui. E isso aqui. Certo? Muito bem. Agora aqui, ó, é Libertadores. Eu vou colocar aqui, ó, Libertadores. Ele vai acionar a action Libertadores. Aqui não vai mudar nada, tá? Aqui ele vai criar o link rebaixados. Ele vai acionar a action rebaixados. E aqui ele não vai mudar nada. Certo? Aqui eu vou dar um espaço, né? Para não ficar muito junto. E pronto. Criei a minha view index, onde eu tenho 3 links, usando o Ajax Action Link, né, que vai permitir que a atualização seja feita parcialmente de forma assíncrona. Tá? Isso é feito através dessas definições, que é um recurso do Ajax Action Link. Então, 3 links. Classificação geral, libertadores. Vamos ver se os métodos action, geral, libertadores e rebaixados está com esse nome mesmo. Vamos lá no controlador. Geral, libertadores e rebaixados. Tá certinho. Então, eu já tenho os links, tá? Eu já tenho os controladores e eu já tenho a minha partial view. Certo? Vamos executar e vamos ver se está funcionando. Ou será que está faltando alguma coisa? Aqui eu deixo esse view start aqui, eu vou remover ele também, não precisa disso aqui não. Deixa eu ver, classificação geral, vai colocar um separador, libertador, vai colocar um separador. Beleza, tá certinho. Vamos executar e vamos ver se está funcionando. Agora ele vai chamar a view index, né? Beleza, tá aqui Campeonato Brasileiro, ó, 3 links. Note lá os links lá embaixo. Geral, Libertadores. Quando eu clicar em classificação geral,
Tá? Libertadores está funcionando. Só que não era bem isso que a gente estava esperando, né? Aqui eu estou tendo a página sendo carregada e atualizada inteira. Não é isso que eu quero. O que está faltando? Bom, gente, está faltando o seguinte. Eu tenho que referenciar na ViewIndex, que é a página que está sendo atualizada, o quê? O JavaScript. Então eu tenho que vir aqui, ó, jQuery. Ó, o jQuery ele apresenta duas versões, tá? A minificada é aquela que ela está removendo o espaço, ela é igualzinha à versão que não é minificada. A diferença é que ela é mais otimizada. Então eu vou copiar ela, eu tenho que referenciar o jQuery e depois eu tenho que referenciar o unobtrusive Ajax. Vou usar a mini também. Pronto, agora sim. Agora eu tenho a referência às bibliotecas JavaScript jQuery e jQuery unobtrusive. Sem isso não funciona. Agora eu vou executar novamente e você vai ver a diferença. Está aqui a minha ViewIndex. Vou clicar em classificação geral. Agora eu vou ter o recurso do Ajax executando uma requisição assíncrona e vai atualizar apenas uma parte dessa página. Olha lá. Agora eu vou para Libertadores. Note só que a página nem pisca nem nada. Olha lá. Tá vendo? Isso é o Ajax. Ó, baixados, Libertadores, geral. Somente a porção de dados que eu preciso é que está sendo atualizada. Ó, note aqui a minha ViewBag Message sendo usada, né? A minha Partial View sendo renderizada e o meu Action Link definido aqui, ó, que está chamando a action do controlador, que por sua vez está obtendo os dados e renderizando na Partial View de forma assíncrona. Tá? Então, isso é o ASP.NET Ajax. Certo? Então, na próxima aula nós vamos mostrar mais recursos da ASP.NET Ajax. Até lá!